que os irmãos abram suas Bíblias. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. O texto que nós usamos para a celebração da ceia do Senhor. Vamos fazer uma leitura do verso 23 ao verso 26. Primeira aos Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 ao 26. Talvez é um texto que até já saibamos de cor, pelo tanto que a gente observa ele, né? Cada mês, todo mês, pelo menos uma vez a gente lê esse texto aqui. Se não lê, pelo menos ouve, por ocasião da celebração da ceia. Aos Coríntios 11, do 23 ao 26, diz assim a palavra do Senhor: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Em dois momentos, Jesus aqui nesse texto, ele usa um termo, uma expressão em comum, tanto para o pão quanto para o cálice. E essas expressões, ou essa expressão em comum, esses dois usos dessa expressão, está no versículo 24 e no versículo 25. Quando Jesus toma o pão, o elemento pão, e diz: Fazei isto em memória de mim. E no versículo 25, no final do versículo, quando ele toma então o cálice, ele diz: quando beberdes, em memória de mim. Nesses dois momentos, nós percebemos que, diferente da doutrina da transubstanciação, que diz que o sangue de Cristo se transforma no cálice, ou o corpo de Cristo se transforma no pão, ou o pão se transforma no corpo, melhor dizendo, né? E o cálice, o vinho ou o suco de uva se transforma no sangue de Cristo. Diferente disso, é bem claro ali quando o Senhor diz: em memória de mim. Tomar isto e fazer isto em memória de mim. Ou seja, não há aqui a ideia da transformação do elemento de fato no sangue ou corpo, mas nós fazemos isso em memória do Senhor Jesus. E pensando nisso, semana passada, foi na semana passada, não me recordo mais, mas nós trouxemos uma meditação em Lamentações de Jeremias, quando ele diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E nós falamos de algumas coisas que podem nos dar esperança, que podem trazer-nos à memória aquelas coisas que, apesar deste mundo, dessas situações que vivamos, nós estamos lembrando de coisas que nos trazendo à memória coisas que podem nos dar esperança, alegria, força para continuar trabalhando, vivendo e servindo ao Senhor. Quando falamos isso, então, estamos pensando não em algo exatamente concreto, não estamos pensando em algo que possamos tocar, pegar, ainda que possa se manifestar em algo concreto, mas a memória é algo abstrato, porém que influencia a nossa vida. Quem talvez nunca teve uma avó, hoje a Fernanda está ali, trouxe a sua oma, né? E posso imaginar que ela tem ali as suas histórias, tem ali os seus costumes. Eu estava falando dessa semana, por exemplo, em casa, quando eu era menino, a minha mãe sempre falava assim: olha, nada de boné a par da mesa, né? Era o jeitão da minha mãe falar, nada de boné a par da mesa, ou seja, você quando senta na mesa, você tira o boné. Eu não sei se vocês têm esse costume, ou já ouviram coisa desse tipo, mas eu cresci, né, e nem pensar em usar boné, não é? Quando sentamos à mesa para tomar a refeição. Por quê?
A minha mãe sempre falou isso porque a mãe dela sempre falou isso, né? Então isso se tornou um costume na nossa casa. Hoje, geralmente eu não falo isso porque geralmente quem usa um boné é mais moleque, né? Menina não tem, né? Não tem esse costume. Mas os meninos estão jogando bola e jogando bolinha, estão lá com boné cheio de marra, né? Tudo cheio de... E aí vai com o boné para a mesa e a mãe tira o boné porque é sinal de respeito, né? Sinal de educação você sentar à mesa. Isso ficou, né? A minha avó fazia assim, minha mãe ensinou, né? E nós também fazemos, né? Só que a minha avó é falecida, minha mãe também é falecida, mas aquela ideia, aquela verdade, aquele princípio ficou na família. Como eu digo hoje, a gente não observa tanto assim nesse sentido, mas como eu disse, estávamos conversando essa semana sobre essas coisas que você aprende lá no passado com seus avós, com sua mãe, e aquilo permanece. Não é? Não sei até onde é realmente sinal de má educação ou de rebeldia você estar sentado à mesa com um boné. Não sei qual a implicação disso, mas aquilo permanece conosco. Não é nenhum pecado você tirar o boné, não vai matar ninguém se você realmente tirar o boné para tomar a refeição, sentar à mesa com os familiares para tomar a refeição. Mas talvez você nunca tenha ouvido isso, mas quantas coisas você já ouviu? Quantas coisas lhe foram ensinadas, lhe foram passadas por aqueles que talvez não estão mais aqui? Mas aquela verdade, ainda que a sociedade mude, aquelas verdades, elas permanecem. Por exemplo, nós temos exemplos bíblicos de dar bênção. Quantos filhos aqui dão bênção, pedem bênção aos pais? Benção pai, benção mãe. Quantos não foram criados e ensinados nesse costume? E quantos hoje fazem isso? Eu imagino que não há nenhum poder do filho ir ao pai pedir bênção, ou que o filho será mais abençoado porque o pai ou a mãe abençoou. Eu não vejo que existe ali até porque não há um princípio bíblico nesse sentido, do fato do pedir a bênção, não é? Mas quando você pede a bênção ao pai e à mãe, aí sim a sua atitude, não a palavra em si, não como uma fórmula secreta, mas a atitude do coração da criança, do adolescente ou do jovem, de ir ao pai pedir bênção, está dizendo que ele honra o seu pai e sua mãe. Aí sim é bíblico. Entende? Não a palavra em si, não a frase em si, mas a atitude diz que, olha, eu respeito o meu pai e minha mãe, eu honro o meu pai e minha mãe. E este mandamento é o primeiro mandamento com promessa, né, que o apóstolo Paulo vai nos orientar, segundo a palavra do Senhor mesmo, desde os primórdios, né, desde o Velho Testamento, que o próprio Deus diz, esse é o primeiro mandamento com promessa: honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem. Então, se você pede bênção ou não, essa não é a questão, mas a questão é o quanto você realmente obedece, quanto você honra seus pais. Mas o pedir bênção, quantos de nós fomos ensinados? É isso que eu quero dizer, né? Quantos de nós fomos ensinados, e isso muitas vezes permanece nas famílias, mesmo que o bisavô, que o avô, ou que o pai e a mãe, né, tenham já falecidos talvez, mas aqueles ensinos permanecem. Por quê? Em memória deles, nós fazemos isso. Em respeito a eles, em honra aos nossos antepassados, aos nossos progenitores, nós fazemos isso. É claro que a sociedade muda, os costumes mudam, mesmo que os nossos pais muitas vezes possam ter nos ensinado alguma coisa, e os nossos pais, assim como nós também, que somos pais, somos falhos, em alguma coisa, às vezes, não há tanta verdade, né? Não tome manga com leite, não pode tomar manga com leite, melancia com leite. Já está provado que não é uma verdade absoluta, e não tem problema você tomar manga com leite, Enfim, aí algumas outras coisas, Nós temos, por exemplo, 2 grávidas aqui. Se a barriga estiver muito pontuda, é menino, se você tiver muito enjoo, é porque o menino vai nascer cabeludo, Então a gente ouve essas coisas e aí a gente vai percebendo que não é bem verdade a coisa assim. Tem uma coisa da agulha, Se você balançar a agulha não parar, é menino. Já ouviram isso aí? Então, tem esse negócio também. Às vezes entra para o lado da crendice também, não é porque, afinal de contas, nós somos falhos, mas o apóstolo Paulo, ele está orientando aqui os crentes de Corinto a tomar a ceia e fazer isso em memória de Cristo.
Nós entendemos que Cristo é Deus. Ele é Deus encarnado, sem pecado algum. Diferente de nós, como pais, buscamos ensinar da melhor maneira os nossos filhos, e em memória dos nossos pais e avós, e esperamos que em memória de nós, os nossos filhos também mantenham um caminho, mas sabemos que somos falhos. Em algum desses momentos podemos passar, ensinar algum tipo de crendice, não é? Que não é tanto verdade, mas quantas coisas aprendemos que são verdades e servem para a nossa vida e para os princípios que vamos carregar para a vida inteira. Mas Paulo diz assim: façamos isso em memória do Senhor. O próprio Senhor Jesus Cristo diz: façam isso em memória de mim. Vivermos uma vida em memória de Cristo não é viver a vida em memória de alguém que simplesmente morreu ou que nos passou alguns princípios e precisamos andar pensando naquilo que Ele nos ensinou. Mas viver uma vida em memória de Cristo implica em algumas ações que vão orientar as nossas vidas, que vão ser diluídas, vamos dizer assim, na linha histórica, não é? Na nossa vida como um todo, e nós precisamos perceber essas coisas para que a nossa vida seja vivida de fato de acordo com aquilo que Cristo ensinou, não apenas dentro daquilo que eu acho que é o certo, dentro daquilo que eu entendo que é correto, mas se aquilo que Ele ensinou, se o meu Senhor falou isso, eu preciso, em memória dEle, viver desta forma. E eu queria salientar aqui também 3 verbos que nesse texto me chamaram a atenção para nós meditarmos. E o primeiro deles está no versículo 23, que diz o seguinte: recebi, porque eu recebi. O apóstolo Paulo, quando está orientando os coríntios, mais uma vez repetindo, ele diz: façamos isso em memória de Cristo, porque eu recebi. Lembra quando você recebeu aquela orientação de seu pai ou da sua avó? Não é? Você recebeu uma orientação, porque o seu pai ou sua mãe também receberam dos seus pais, e eles também dos seus pais, e isso vai se passando de geração em geração, aquele ensinamento, aquele costume, não é? Portanto, o recebi, para mim, fala a respeito da fidelidade aos ensinos passados. Quando nós sentamos, quando nós nos reunimos para tomar a ceia do Senhor, está falando de nós termos uma fidelidade naquilo que recebemos. Quando fazemos isso em memória de Cristo, vivendo esta vida em memória de Cristo, nós estamos dizendo: eu quero ser fiel àquilo que eu recebi, àquilo que me foi passado. A pergunta que eu faço para os irmãos: quando foi que Paulo recebeu? Não é? Quando foi que Paulo recebeu essas orientações? Foi no caminho de Damasco, quando ele estava indo para perseguir a igreja, e ele teve aquela visão, e Jesus disse para ele: eu sou a quem tu persegues. Dura coisa, Paulo, é recalcitrar contra os aguilhões. Você está me perseguindo, Paulo. Foi ali que Jesus deu essa orientação sobre a ceia? Não sei, imagino que não. Não houve tempo hábil, porque ali o foco do Senhor Jesus Cristo com Paulo era mostrar Paulo, dentro da sua religiosidade, o quão distante de Cristo ele estava. E ele precisava parar e pensar nisso. E depois daquele momento que ele foi tocado pelo Senhor Jesus Cristo, viu a presença de Cristo em pessoa de fato, ele foi para a casa de Ananias, porque agora ele estava cego pela visão que ele teve. E lá em Ananias, ele foi recebido por ele, foi batizado por Ananias, e lá em Gálatas capítulo 1, 12, nós vamos perceber que Paulo então, ele sai... Gálatas capítulo 1, versículo 17. Vamos ler a partir do versículo 15 para nós entendermos aí o contexto, né? Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, ou seja, naquele momento em Damasco, quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela graça, aprove revelar seu filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne ou sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Agora, versículo 18, decorridos 3 anos, então, subi a Jerusalém, ou seja, o que Paulo quer dizer é que depois daquela visão que ele teve de Cristo, depois daquele momento que Cristo falou com ele não foi a Jerusalém, ele não recebeu a orientação dos apóstolos,
ele foi para a Arábia. E entendendo ali, ele ficou 3 anos afastado, né, e depois foi para Damasco, e ali, então, ele teve algumas orientações, né? Mas foi então nesse tempo que Paulo teve essas orientações, ou teve esse ensinamento sobre como celebrar a ceia do Senhor? De que maneira Paulo recebeu? Quando foi que ele recebeu? É uma interrogação que eu estou trazendo, porque talvez nem eu tenha a resposta para isso. Mas é uma interrogação que eu estou trazendo para mostrar que Paulo recebeu do Senhor. É isto que ele diz aqui. E de que maneira Paulo recebeu isto do Senhor? Na estrada de Damasco não foi, quando teve um encontro com Cristo, possivelmente não tenha sido, que esse não era o foco do Senhor Jesus Cristo. Quando ele esteve 3 anos na Arábia, talvez, mas ele não estava em Jerusalém com os apóstolos, para os apóstolos orientar ele sobre como fazer a ceia do Senhor. Mas a verdade é que em Atos capítulo 13, nós percebemos ali, antes de Paulo ser chamado ao ministério, pelo próprio Espírito Santo, Atos capítulo 13, nós vamos, versículo 1, diz ali que havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. Estava ali na igreja de Antioquia, Saulo, depois já da sua conversão, depois de voltar da Arábia, ele estava na igreja, Paulo já estava servindo, a igreja já estava em funcionamento, a igreja já estava vivendo a sua vida normal, celebrando a ceia. Paulo recebeu ali essas orientações, possivelmente. Foi ali que Paulo entendeu como celebrar a ceia. Entendo eu, interpretação pessoal e particular, você tem a sua liberdade, mas nesse momento que Paulo estava com os apóstolos, no convívio da igreja, e a igreja naquele tempo não eram igrejas pequenas, de 5, 10 membros, eram igrejas talvez num porte grande, né? Quando estavam em Jerusalém, ali eram 120 pessoas que estavam reunidas em Jerusalém, quando eles receberam o Espírito. A primeira pregação de Pedro, 5.000 almas, depois 3.000 almas. Então eram igrejas que tinham lá o seu porte considerável, e ali então Paulo estava servindo e recebendo as orientações também de como a igreja funcionaria, inclusive na celebração da ceia. Portanto, eu tendo a pensar que quando Paulo está dizendo porque eu recebi do Senhor, não foi uma visão particular de Paulo, não foi o momento em que Cristo se separou juntamente com ele, tão somente com ele, mas ele disse, e que tenha dito a Paulo, assim você vai celebrar a ceia e assim você vai ensinar os irmãos. Não, Paulo, na igreja, recebeu essas orientações. Paulo recebe essas orientações dos seus colegas apóstolos, por meio da própria tradição da igreja. O que nós precisamos entender aqui, irmãos, é que quando nós fazemos ou celebramos a ceia em memória de Cristo, ou quando nós vivemos a nossa vida em memória de Cristo, nós precisamos compreender que Deus separou homens, Deus separou pessoas, Deus separou grupos de pessoas como nós, para estar passando, transmitindo, entregar aquilo que recebemos. Nós não temos que ter uma iluminação própria, particular e especial, ainda que Deus possa e você possa ter esses momentos particulares e especiais com Deus, as suas experiências com Deus, isso é muito importante. Ontem nós tivemos aqui na igreja, à noite, nós tivemos o tempo de integração e aceitação daqueles irmãos como membros da igreja, e é interessante perceber, irmãos, como que cada pessoa tem o seu testemunho, né? Cada irmão tem, muitas vezes, né, irmã Valquíria, tem que ser puxado pela mãe para ir para a igreja, né, aí até entender que é assim, agora entendi realmente, então agora eu vou tomar uma decisão ao lado de Cristo, mas precisou ser arrasado. Outros não,
né? Outros vão e Deus mesmo vai iluminando. Então, cada um tem um jeito a sua história, a sua maneira, porque Deus, como a gente costuma falar, Deus é muito criativo na maneira dele. Imagina se todo testemunho tivesse que ser igual, né? Eu me encontrei com Cristo ouvindo aquela mensagem, eu fui à frente, o pastor orou, e tem que ser assim a conversão. Não, você talvez vai se converter ouvindo um hino, talvez você vai se converter no seu quarto orando, talvez você vai se converter numa mensagem, num estudo, e assim Deus vai se manifestando a nós da sua maneira criativa. Esses são momentos pessoais, experiências que nós temos com Deus. Mas as orientações, elas não têm que ser naquele momento particular, que quando Paulo fala recebi do Senhor, não significa que Cristo tenha ido particularmente a ele, mas ele já estava na igreja, ele já estava servindo, e a igreja, na pessoa dos apóstolos, os seus colegas de ministério, estavam ensinando Paulo sobre como deveria celebrar a ceia do Senhor. Irmãos, esta é a importância da igreja. Viver em memória de Cristo é viver a igreja, é viver a vida prática do dia a dia, da orientação da própria igreja. Nós não somos perfeitos, né? Ontem, nesse tempo, nessa aceitação, né, dos irmãos como membros, foi falado isso, né? Nós não somos perfeitos, a irmã Camila até falou isso, nós não somos perfeitos, nós temos problemas, né? A igreja tem as suas, e nós vamos ter divergências, nós vamos ter pensamentos diferentes muitas vezes, mas a vida da igreja está para que nós, em memória de Cristo, possamos passar aquilo que recebemos, possamos transmitir aquilo que também foi transmitido a nós. Assim como quando os nossos pais, nossos antepassados nos passaram verdades e princípios que servem até hoje para as nossas vidas, a igreja está para servir no sentido de transmitir. Hoje vivemos uma época complicada, irmãos, em que o jovem pega um Google, ele pega ali um celular, ele não sabe, ele nunca foi ensinado pelos seus pais, e talvez os seus pais estão muito temerosos, ou talvez um tanto esperando que a idade chegue, para que ele possa ter aquelas orientações sobre, por exemplo, o sexo. Vamos falar sobre isso, vida conjugal, não é? Mas o jovem pega ali um celular e está tudo ali. Todas as informações, antigamente era uma manobra para a gente saber alguma coisa nesse sentido, né? Hoje não, você aperta 2 botõezinhos, pronto, está tudo ali e está tudo certo. Então, nós acabamos compreendendo ou aceitando a ideia de que eu posso dirigir a minha vida sem considerar os meus pais, sem considerar o que eles falaram, sem dar atenção àquilo que eles ensinaram, porque está tão fácil aqui, só que a vida não é fácil. Não é? As experiências do dia a dia e aquela informação, sem ter de fato uma base sólida para você viver aquilo, pode causar problemas, e geralmente causa, porque nós estamos vivendo uma sociedade que está vivendo a vida de forma licenciosa, sem se preocupar com o que isso pode gerar no futuro. Essa é a verdade, porque esquecemos os princípios passados, esquecemos aquilo que nos foi ensinado, não é meramente por vaidade. Paulo está falando aqui, não é porque ele teve, né, olha, Paulo teve uma revelação, então ele está falando, não, Paulo aprendeu com outros. Quando os nossos pais falam, é porque eles aprenderam com alguém outro. Quando a igreja fala, é porque ela está apenas transmitindo aquilo que lhe foi passado. E quando falamos em transmissão, irmãos, dessas verdades, nós não podemos esquecer que essas verdades, o próprio Paulo vai falar isso em Timóteo, 2 Timóteo 2,2, não é algo que eu inventei, não é algo que eu quero fazer, porque eu entendo que assim é melhor. Estamos falando de coisas que a própria palavra nos orienta. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Eu li o versículo 1, tá? Agora o 2. E o que de minha parte ouviste, percebe? O que, Timóteo, você aprendeu de mim, você, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis, e também idôneos para instruir a outros. Percebem aqui o processo? Percebem o processo da multiplicação da informação? Não através do Google, não através do Instagram, não, Twitter não, né? Não é isso. Estamos falando de transmissão de uma verdade que eu aprendi de um homem fiel, de uma mulher fiel,
e vou transmitir a você, porque eu considero que aquilo que eu recebi é fiel, e com fidelidade eu vou passar isso a você também. Porque eu creio que você também é fiel, no sentido de que você crê em Cristo, e você quer estabelecer uma vida em memória de Cristo, você quer desenvolver uma linha histórica em memória de Cristo, e você vai passar isso para outras pessoas fiéis, para que outros passem para outros, e que para outros passem para outros, para viver também esta verdade. Não é simplesmente uma coisa que eu acho que é correto, estou passando aquilo que eu aprendi, para que você aprenda e também passe para outros, que com fidelidade vão viver de forma idônea isso. Do que estamos falando, na verdade, pastor? Irmãos, eu sei que eu posso falar para vocês algumas coisas que são pessoais e particulares. É necessário que nós entendamos uma coisa bem distinta no seio da igreja. Existe uma diferença entre o que é princípio bíblico e entendimento bíblico. São duas coisas diferentes. Princípio bíblico é aquilo que está escrito. Entendimento é aquilo que eu leio e entendo sobre o que está escrito. São duas coisas muito diferentes. Deixa eu falar, eu acho que eu não falei isso aqui ainda, né? Mas deixa eu falar, por exemplo, sobre batismo. Você nunca vai me ver batizando alguém por aspersão, ok? Porque o meu entendimento bíblico é de que o batismo que a Bíblia sugere é um batismo por imersão. A pessoa vai ser mergulhada, simbolizando que ela morreu para o mundo e vai ressuscitar em novidade de vida. Isso é o meu entendimento da ideia de batismo, da palavra batismo, ok? Isso é um princípio, pastor? Não, não pode ser um princípio, porque a palavra batismo ela não significa apenas imersão, e alguns vão asseverar que a palavra batismo significa imersão. Não, a palavra baptizo no grego significa também identificação, significa também influência. Então é um pecado ser batizado por aspersão? Eu vou dizer não, eu não batizo, mas não vou dizer que você é menos crente porque você não foi batizado por imersão. O meu entendimento bíblico é de que o batismo correto é por imersão, ok? Agora eu não posso dizer que isto é um princípio bíblico, porque não é. Eu estarei errando, estarei torcendo a verdade se eu disser isso. Mas e o fato do batismo? Sim, o fato do batismo é um princípio. Todo o crente, todo aquele que confia em Cristo, todo aquele que professa sua fé em Cristo, ele deve ser batizado, porque Cristo falou. Ide, portanto, batizando. Fazei discípulos, batizando-os. Este é um princípio, porque é bíblico, está escrito. A forma de batismo não está escrito, então Deus, na sua multiforme sabedoria, nos dá a liberdade para batizar por aspersão ou imersão. Isso aí é com você. E Deus me dá a liberdade para entender que esta é a melhor forma. Agora, eu não posso dizer que isso é um princípio. Agora, o batismo em si, isso sim, é um princípio. É um princípio. E aí não tem como eu dizer, não, mas eu não preciso ser batizado. Precisa, porque isso é um princípio. E é isto que nós precisamos entender e compreender, porque vivermos em memória de Cristo, o Senhor Jesus Cristo mesmo viveu num momento, na sua linha histórica aqui na terra, sob muitas ameaças daquilo que falavam os fariseus, os escribas e saduceus, enfim, não é? Sobre tradições que eles inventaram para a vida de Cristo, e ele foi crucificado por causa disso. Jesus em nenhum momento se ateve a essas coisas. O que Jesus transmitiu foi aquilo que ele recebeu do Pai, por assim dizer, a sua missão de pregar a palavra e tão somente a palavra. O que eu aprendi foi a palavra, e eu vou transmitir para você, é só o cerne dessa palavra, é só o conteúdo principal. Nós somos pecadores, e você precisa de Cristo para a sua salvação. E se você não fizer isso, você está condenado ao inferno. É claro que junto com isso há várias outras questões, mas este é o cerne da missão de Cristo Jesus aqui na terra. Você é pecador e necessita de Cristo como Senhor da sua vida. É isso que eu vou transmitir para você. E há outras coisas, como já tenho falado, que a palavra mesmo nos orienta, mas precisamos iniciar com isto. O fato de que nós somos pecadores. Você é pecador, assim como eu. E nós precisamos de Cristo a cada dia da nossa vida.
E nós não podemos aumentar e nem diminuir isso, porque se nós errarmos, se nós pecarmos nessa transmissão, aí sim, aí a coisa vai ficar complicada. Quando nós olhamos para Apocalipse, capítulo 22, versos 18 e 19, Apocalipse 22, versos 18 e 19, também um texto conhecido, que eu acho que você já tem familiaridade com ele. Diz ali: Apocalipse 22, 18 e 19: Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa da palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Percebam, irmãos, a responsabilidade que temos de transmitir somente aquilo que Cristo nos passou. De transmitir somente aquilo que o Senhor nos orientou. Mas, pastor, será que isso aqui não está falando somente para o livro do Apocalipse? É uma pergunta justa, é uma pergunta coerente. Não é? Porque João está escrevendo para as coisas que haveriam de vir. E talvez João está focado tão somente em falar da necessidade de prestarmos atenção, de não estarmos acrescentando nada ao livro de Apocalipse. Será que é isso? Vamos ver então Deuteronômio capítulo 4, versículo 2. Deuteronômio capítulo 4, versículo 2. Esse aqui é o mesmo Deus. Vou ler a partir do versículo 1. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Perceba que nós temos lá em Apocalipse a mesma orientação, e aqui em Deuteronômio a mesma orientação de que nós não devemos aumentar, nem tirar, nem pôr, nada adulterar de forma alguma aquilo que a palavra do Senhor nos diz. Então, se aquilo que está dizendo, está sendo falado, aquilo que está sendo mostrado, é isto que nós recebemos, não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é o meu entendimento bíblico, mas aquilo que definitivamente a Bíblia está dizendo, então vamos fazer isso. Então vamos andar desta forma. Porque isto é viver em memória de Cristo. É viver recebendo aquilo que Ele ensinou, aquilo que Ele nos passou, seja através de um irmão, de uma irmã, do pastor, do diácono, da igreja como um todo, não sabemos, mas se você recebeu aquela verdade bíblica, se atenha a ela, se apegue a ela e viva com ela e passe isso, transmita isso, porque aí você está vivendo em memória de Cristo, passando apenas aquilo que Ele nos passou. Esse é o primeiro verso. Eu tento sempre cronometrar as coisas aqui, mas está difícil. O tempo sempre vai, daqui a pouco nós temos a ceia. Mas tem um segundo verbo que eu queria salientar aqui. No versículo 24, antes do Senhor Jesus Cristo dizer em memória de mim, tanto do pão quanto do cálice, duas vezes ele usa o mesmo verso, o mesmo verbo, e o verbo que ele usa é fazei. Isso implica, irmãos, que não é só um fazer naquele momento. Quando Paulo orienta nas palavras do Senhor Jesus Cristo, ele está dizendo fazei. Precisamos fazer e continuar fazendo. Percebam que o primeiro verbo é eu recebi e vou passar. Essa fidelidade nos ensinos passados. Mas agora eu preciso também perceber a obediência às práticas presentes. Nós vamos daqui a pouco celebrar aqui com o elemento vinho, ou o suco de uva, ou o cálice, e com o elemento pão, vamos celebrar o corpo e o sangue de Cristo. Nós vamos fazer isso porque nós estamos obedecendo hoje aquilo que o Senhor nos falou. E esta igreja tem observado a cada domingo
a cada primeiro domingo do mês, faz a observação deste momento, porque nós estamos fazendo, nós estamos obedecendo aquilo que Cristo mandou, não apenas passando, não apenas falando, mas na prática, realizando de fato, fazendo de fato aquilo que Ele nos ensinou. Isso era uma orientação da própria igreja. Em Atos 2,42, nós vamos ver ali que a igreja, ela perseverava unânime, né, na comunhão, no partir do pão. E perseveravam, versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão no partir do pão. Ou seja, mostra que a igreja, ela entendeu isso, ela vivia isso, ela praticava isso. Logo, a igreja, ela percebe a verdade envolvida na prática da celebração da ceia, que não é apenas um ritual em si, não é apenas um momento que eu tenho que ir ali, bater o cartão e depois eu posso viver como eu quero, não é assim, porque lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 7 e 8, 1 Coríntios, capítulo 5, versos 7 e 8, Paulo, tendo em mente também o mesmo momento da ceia do Senhor, ou do sacrifício de Cristo, ele vai dizer assim, depois de ter orientado a igreja sobre algum pecado que estava acontecendo ali, e no versículo 6, ele vai dizer, não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Quando você vai fazer um bolo ali e você coloca um pouco de fermento, a massa cresce. Se você não coloca fermento, batumô, não é? Se coloca fermento demais, a massa, né, ela cresce demais. Ou seja, o fermento, ele influencia no fazer aquele bolo, aquele pão, aquela massa, enfim. E o fermento aqui é o pecado. Um pouco de pecado, ele leveda a vida toda. Versículo 7, então, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Mas pastor, como é que eu vou viver sem... Nós somos pecadores, a palavra de Deus diz que nós somos pecadores, né? Se dissermos que não há pecado, a verdade não está em nós. Como é que nós vamos viver nesse negócio então? Porque Paulo diz para jogar fora todo o fermento, todo o pecado. Mas lá em João vai dizer que nós somos pecadores. Não tem como é que nós vamos... Como é que a gente administra esse negócio aí? Né? Versículo 8, versículo 7 ainda, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Agora versículo 8, por isso celebremos a festa, celebremos essa festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Qual que é o pecado? Percebam que Cristo foi imolado, Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Todo o pecado, lá no Velho Testamento, era necessário que houvesse sangue para ser perdoado. E esse princípio Deus manteve até Cristo Jesus. E até hoje, porque o sangue de Cristo ainda serve, ainda é útil para o perdão do meu pecado e do seu pecado. Ele foi humilhado, ele foi imolado, ele foi morto ali, para que o meu pecado, o seu pecado, fosse extinguido, fosse esquecido na cruz. Celebremos a festa com alegria, relembrando aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez. Não com o velho fermento. Que velho fermento? Antes de Cristo, eu vivia para mim mesmo, eu vivia para me jactanciar, eu vivia para insuflar o meu eu e o meu ego. Eu vivia para provar que eu podia, e eu conseguia, e eu poderia dirigir a minha vida por mim mesmo. Hoje eu entendi que Cristo é Senhor, e Ele morreu para ser Senhor da minha vida. Ele morreu para comprar com seu próprio sangue a minha vida, para me redimir do pecado, das garras de Satanás e da cegueira na qual eu vivia, achando que eu poderia tomar a decisão da minha própria vida. O velho homem, o velho fermento ficou lá. Mesmo que eu perceba falhas na minha vida, porque é impossível que nós não pequemos. É impossível que em algum momento eu não perceba falha na minha vida. Mas aquele velho homem ficou lá para trás.
Aquele homem que achava que podia tudo, que com inverdade, com insinceridade, me enganando a mim mesmo, eu achava que eu poderia ser perfeito. Eu achava que por mim mesmo eu poderia ser feliz e ter a paz para viver essa vida de forma tranquila e alegre. Isto é mentira. Satanás está dizendo isso para você. Satanás diz isso para mim a todo momento. Mas estes asmos da mentira, da insinceridade, isso deve ser deixado para trás. Quando celebramos a ceia do Senhor, estamos dizendo o seguinte: eu não sou perfeito, mas Cristo morreu por mim. Eu quero ser sincero com vocês, eu quero ser verdadeiro com vocês. A igreja está fazendo isso, para que todos nós digamos um ao outro: eu quero ser sincero, eu quero ser verdadeiro com você. Eu não sou perfeito, eu sou pecador, assim como você é. E estes asmos de querer achar que nós podemos, este fermento de achar que nós podemos, talvez com uma roupa, com uma gravata, com uma posição ou com uma palavra um pouco mais polida, dizer que talvez eu sou melhor do que você, isto é mentira, isto é insinceridade, isto não é a verdade da palavra do Senhor. Mas quando estamos aqui, estamos dizendo: eu não sou perfeito. Esta é a verdade. E a minha máscara cai. Toda a cera que há em mim, ela se desfaz, ela se derrete, pelo fogo da pureza de Cristo Jesus, pelo fogo da santidade de Deus nosso Senhor, que Ele diz assim: você é pecador, sim, assim como todos que estão aqui, assim como qualquer pessoa que está nessa terra. Mas a grande diferença, nós temos falado, entre o cristão e o não cristão, é que nós entendemos que somos pecadores, e nós entendemos que precisamos de Cristo, e por isso corremos para Ele, corremos para a sua graça, em todo o tempo. Por isso celebremos a festa, celebremos esse momento, entendendo o que somos de verdade, pecadores que somos, e fazemos o que fazemos, porque amamos o nosso Senhor, e eu exijo de mim mesmo, como Paulo vai dizer, eu esmurro o meu próprio corpo, para não ser desqualificado, eu olho para mim mesmo em primeiro lugar, eu percebo em primeiro lugar a minha falha, em primeiro lugar, eu olho para dentro de mim e percebo o que há de errado comigo, Senhor. Porque o bem que quero não faço, e o mal que não quero, esse faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? É esta a verdade que deve haver em nós. E por isso que estamos aqui. Por isso que estamos fazendo isso. Mas o outro verbo, que o Senhor Jesus nos fala e Paulo nos orienta, está no versículo 26. Anunciais. Nós não somente fazemos em prática, mas nós falamos. A palavra anunciar aqui significa de fato falar, significa transmitir com os nossos lábios, significa de fato aquilo que falamos no início, né? Passar aquilo que recebemos. E ele diz: anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Irmãos, quando nós anunciamos a morte de Cristo, nós não estamos anunciando apenas alguém que morreu, mas percebam que Jesus está dizendo, ou Paulo está dizendo: anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Opa, então quer dizer que se Ele vir, é porque Ele está vivo. Nós vamos anunciar a morte até que Ele retorne, até que Ele volte, e essa é a nossa esperança. Nós estamos aqui por isso, para anunciar essa verdade, anunciar o fato de que Cristo sim morreu um dia, foi imolado, como dissemos há pouco, e o seu corpo e o seu sangue representam isso. Mas Ele vai vir, Ele virá, Ele retornará. É este o combustível que me leva a caminhar cada dia com o Senhor aqui. A igreja vive porque Cristo veio e experimentará a sua plenitude porque Ele voltará. Nós vivemos, estamos aqui hoje, porque um dia Ele veio e morreu. E tudo o que fazemos é porque um dia nós esperamos Cristo retornar. Nós temos um hino, nós cantamos quarta-feira, que diz, o título do hino é Saudade. Da linda pátria estou muito longe. Vamos cantar esse hino? Da linda pátria estou muito longe, triste eu estou.
Eu tenho de Jesus saudade, quando será que vou? Passarinhos, belas flores, querem me encantar. Ó, vãos terrestres esplendores, não quero aqui ficar. Quantos conhecem hino? Tem uma galera, tem uns 2 ou 3 aí, né? Conhece a segunda estrofe? Eu não sei se eu conheço. Não sei se eu vou lembrar. Segunda estrofe. Vamos cantar a segunda estrofe, então? Lembra que nós cantamos, eu tenho de Jesus saudade. Você já viu Jesus? Como é que você pode ter saudade de alguém que você nunca viu? Como é que você pode ter saudade de alguém com quem você não conviveu? Mas é essa vida de Cristo que está em nós. É por isso que nós temos saudades dele. É por isso que nós queremos estar com ele. É por isso que nós desejamos Cristo. Você não tem saudade de Cristo, você não quer ter saudade, você não quer estar do lado dele porque você não conheceu ele. Aí aqueles que falam isso é estranho para você. Lembra quando você vai em algum lugar e você fala aquele lugar é bonito, aquela paisagem, e alguém que nunca foi naquele lugar fala, mas estranho, não sinto. Claro, você não foi lá. Você fala bem de alguém para uma pessoa que não conhece aquela pessoa, mas é estranho, eu não sinto. Você não conhece ele. Eu conheço. Você não quer conhecer a Cristo para cantar juntamente conosco este hino, desta esperança que nós temos? Vamos cantar. Jesus me deu fiel promessa, vem me buscar. Meu coração está com pressa, eu quero ao céu voar. Meus pecados são muito grandes e culpado sou, mas o seu sangue põe me limpo e para a pátria vou. Qual filho de seu lar saudoso eu quero ir, qual passarinho para o ninho eu quero ao céu subir. Sua vinda ao mundo é certa quando não o sei, mas ele me achará alerta e para o céu irei. Amém. É a minha esperança, espero que seja a sua também, e quando separarmos, e quando estivermos pensando aqui na ceia do Senhor, pensemos nisso, nessa saudade, pensemos no fato de que Cristo morreu por nós, mas é tudo isso para que um dia nós estejamos com Ele lá na glória. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, nosso Deus e Pai. Muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pelas verdades expressas na mesma, e que, ó Senhor, possamos caminhar cada dia nessa nossa história, nesse tempo que temos aqui, sempre vivendo em memória do Senhor, lembrando de Ti, esperando aquele dia que o Senhor vai voltar, fazendo a Deus, observando e passando tudo aquilo que o Senhor nos ensinou, tudo aquilo que o Senhor nos mostrou, fazendo, praticando de fato as verdades que dizem respeito ao Senhor. E também, ó Deus, em memória de Ti, esperando o dia que o Senhor da glória retornará, para junto contigo estarmos eternamente na Tua presença. Muito obrigado. Abençoe aqueles que porventura não têm tomado uma decisão ao Teu lado ainda, mas que o Senhor possa tocar nos seus corações, o Teu Santo Espírito possa falar às suas mentes e corações, e dessa forma, ó Deus, estarem também junto conosco, cantando a saudade que temos da vida eterna. E em memória do Senhor, vivemos cada dia para a Tua honra e para a Tua glória. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.